Galera geral, debates vascaínos, estamos aqui para gravar mais um vídeo para comentar uma polêmica que movimentou a vida política do clube, porque de forma inesperada e surpreendente nós tivemos um presidente do poder executando, de um dos poderes do clube, executando o clube, bloqueando as contas do clube. Inacreditável, um débito de R$ 2.500.000, que é proposta uma ação de execução. E muito estranho, porque o que acontece? A gente tem que ter um pouco de pudor na vida. O senhor Antônio Frutuoso Pires Peralta, ele tinha todo o direito, acho que a pessoa emprestou dinheiro ao clube, tem todo o direito de cobrar. Mas desde que não tenha participação ativa na política do clube e não seja presidente de um poder. Pô. Quer dizer, é imoral. É imoral, é um conflito de interesse claro. Como é que você é presidente de um poder e está cobrando um débito desse montante do clube? Ah, mas é um processo antigo. Não, não é um processo antigo. O processo é de maio de 2020. Eu tenho detalhes do processo aqui, vou dizer aos amigos. O processo foi distribuído no dia 27 de maio de 2020, às 16 horas e 15 minutos. Então não é um processo antigo. É um processo recente. O senhor Peralta sabia desse processo, da existência desse processo, porque o senhor Peralta aceita ser presidente do conselho de beneméritos do clube, um poder do clube. É inacreditável. Inacreditável isso. É imoral, é antiético, é vergonhoso. Bom, esse débito que o senhor Peralta afirma ter tem algumas peculiaridades que devem ser notadas e que eu acho bem interessantes e vou dividir aqui com os amigos. São 4 pessoas que propõem essa ação de execução. É uma ação de execução de título extrajudicial, ou seja, um título que não foi produzido pela Justiça. E qual é o título extrajudicial? O contrato de mútuo. Um contrato de mútuo foi um projeto para arrecadar verba feita na gestão do Roberto Dinamite. Ele lança um contrato de mútuo num valor total de R$ 12 milhões, dividido em 40 cotas de R$ 300 mil. Então, se a pessoa quisesse ser um mutuante, quisesse comprar uma cota, ele ia lá e comprava uma cota de R$ 300 mil. Ao comprar a cota de R$ 300 mil, essa pessoa assinaria um termo de adesão e faria o depósito na conta do clube. É o que determina o contrato de mútuo. Assinaria um termo de adesão, esse detalhe é importante, e entraria, então, como mutuante e passaria a ter uma correção de anual, né, com base nos juros anuais, com base no CDI mais 10%. Eu não sou do mercado financeiro, não sou bom em matemática, mas não acredito que fosse um negócio ruim se o Vasco fosse um bom pagador, coisa que não é, infelizmente. Esperamos que um dia seja. Mas não é e vai continuar sem ser com essa caterva lá. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Era esse o projeto. Qual era a garantia que um mutuante que chegou lá e fez o empréstimo, ele teria para receber o seu dinheiro? A garantia estava atrelada a contratos de atletas. A venda ou empréstimo, qualquer arrecadação, qualquer receita proveniente de vendas e empréstimo de atletas era a garantia que essas pessoas recebiam a emprestar esse dinheiro. Os mutuantes, a se tornar mutuantes. Então, os mutuantes tinham essas garantias, tinham seu dinheiro, a sua cota corrigida com juros anuais com base no CDI mais 10%. Bom, veja bem, então 4 pessoas alegam que aderiram a esse contrato de mútuo e assinaram esse termo de adesão e compraram cotas. O senhor Ronaldo de Alexandre Fonseca teria comprado uma cota. A empresa Limiar Administração e Participação Limitada, que tem como acionistas o senhor Licínio Soares Bastos, Maria Amélia Franco Bastos e Newton Soares Bastos, também teriam comprado 2 cotas, R$600 mil. A Coesa Empresarial Limitada teria comprado 2 cotas,
600 mil reais. E o senhor Antônio Frutuoso Pires Peralta teria comprado uma cota de 300 mil reais. Só que chama atenção uma coisa. A empresa Coesa Empresarial Limitada é uma empresa Eireli. Eireli é uma empresa individual. E a acionista da empresa é a senhora Sônia Araújo Peralta. A sócia da empresa, a empresa individual, Eireli, é da senhora Sônia Araújo Peralta. Ou seja, da família do senhor Peralta. Então, a família do senhor Peralta emprestou, nesse contrato de mútuo, comprou 3 cotas, somando 900 mil reais. O senhor Peralta, ao dar a procuração aos seus advogados para para entrar com essa ação de execução ao Vasco, ele assina a procuração em nome dele, pessoa física, e assina como representante da empresa Coesa. Apesar de não ter nenhum documento provando que o senhor Peralta é o representante legal da empresa, ele assina a procuração, pelo menos não vi esse documento, ele assina a procuração em nome da empresa Coesa. Eu acho que o principal documento para se entrar com ação de execução, nesse caso específico, seria o termo de adesão, e não o contrato de mútuo. Porque, vejam bem, o contrato de mútuo é o lançamento. É o lançamento da possibilidade de você comprar essas cotas. Tanto que esse contrato de mútuo é assinado apenas por essas pessoas. Assina um contrato de mútuo o senhor Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, presidente do clube então, o senhor José Hamilton Mandarino, o segundo vice-presidente do clube na época, como primeira testemunha assina o senhor Cristiano Coelho e como segunda testemunha assina o senhor Nelson Monteiro Rocha. Então vejam, só tem assinatura dessas pessoas. O que iria fazer valer? O que iria gerar ser um título executivo? Não é um contrato. É o termo de adesão. O título executivo extrajudicial é o termo de adesão. É a comprovação que a pessoa aderiu ao mútuo, ao contrato de mútuo e emprestou o dinheiro. Só que esse termo de adesão não está no processo. Eles não juntaram o termo de adesão. Então não tem um documento que comprove o empréstimo feito. Não tem um documento que comprove que o senhor Antônio Frutuoso Peralta e a empresa Coesa, da família dele, emprestaram esses 900 mil. Eu não vou nem analisar o caso da Limiar e do senhor Ronaldo, porque também não tem um documento deles. Não tem. Eles estão representados nesse processo por um mesmo advogado. E não juntam um documento que é o termo de adesão. Eu procurei o processo todo, posso ter cometido um erro, mas eu olhei várias vezes e procurei esse documento, esse termo de adesão, e não encontrei no processo. É inacreditável. E aí, o que acontece? O processo é proposto e o processo começa a se desenrolar. E o Vasco, e tem uma ordem para que o Vasco seja citado e se defenda no processo. E se defenda. O Vasco é citado, sai a ordem para citar o Vasco, e é peticionado logo depois dessa ordem, os autores entram com a petição, informando ao juiz. Agora essa petição já é de agosto, eu tenho a data dela aqui exatamente, vou informar os amigos para não correr em erro em relação à data. Mas a petição é do dia 30 de setembro de 2020. Ou seja, perto já do final do ano. 30 de setembro de 2020. É feita uma petição informando ao juiz que o Vasco e as partes estão tentando fazer um acordo. Então, eles informam isso ao juiz. Olha, os autores e o Clube de Regatas Vasco da Gama estão fazendo um acordo, tentando fazer um acordo. Veja bem, não há aqui nenhum documento que prove que o Vasco tinha ciência dessa ação. É apenas uma informação dos autores. Então não dá para dizer que o Vasco tinha ciência dessa ação no dia 30 de setembro. Mas dá para dizer que depois de vencidos esses 60 dias que o processo foi
parado para que se fizesse uma composição de acordo entre as partes, o funcionário do cartório juntou o comprovante da citação do Vasco, exatamente um dia após vencidos esses 60 dias. E aí, os advogados dos autores entram com uma petição dizendo que foi juntado o AR no dia 30/11, né, de 2020 e que já tinha sido ultrapassado em um dia o prazo dos 60 dias que eles pediram para parar o processo, para poder travar uma negociação. E já tinha passado também 3 dias, que era o prazo que o juiz deu para o Vasco se manifestar, nomear bens ao penhora ou pagar o débito. E que o Vasco não fez nada disso. O Vasco não se manifestou e não deu nenhum posicionamento. Então, eles pedem a penhora de 2.564.000, que deveria incidir mais em cima desse valor juros legais, correção monetária, custas e honorários advocatícios. Então, isso vai para quase 3 milhões de reais, sendo que desse valor o senhor Peralta cobra de forma corrigida, ele cobra individualmente, ele diz que tem a receber ainda 390.000, sendo que ele já recebeu 48.000, e a empresa Coesa teria ainda a receber 836.000, sendo que já tinha recebido 103.000. Então, o senhor Peralta, desse débito, já tinha recebido 48.000 e está cobrando 390.000. E a empresa Coesa, que é da família do senhor Peralta, teria recebido 103.000 e ainda estava cobrando 836.000. Somando os dois valores que eles cobram, o senhor Peralta é a empresa da família dele, então o senhor Peralta executa o Vasco em R$ 1.226.349. Bom, o Vasco perde o prazo para se defender. Inacreditavelmente, o Vasco perde o prazo num processo de execução e que as partes, de forma também inacreditável, não juntam o termo de adesão, que para mim é o documento da execução. Não é o contrato de mútuo. O contrato de mútuo não prova que eles emprestaram dinheiro. O que prova que eles emprestaram dinheiro é o termo de adesão. E esse documento não existe. Então, teoricamente, era uma defesa muito simples e fácil do Vasco. Pedir para que as partes juntassem um comprovante de que emprestaram dinheiro, que era o termo de adesão. É claro que as partes poderiam juntar, podem ter esse documento, mas não juntaram. Se tem, por que não juntaram? Então, o senhor Antônio Frutuoso Pires Peralta, ele tem uma obrigação moral, e acho que os outros também, o senhor Ronaldo Alexandre Fonseca, a empresa Limiar, e principalmente o senhor Antônio Frutuoso Pires Peralta, que responde também pela sua empresa familiar Coesa Empresarial, ele tem uma obrigação moral e ética de apresentar o mais rápido possível o seu termo de adesão e a comprovação de que ele emprestou esse dinheiro. Isso é uma obrigação moral de um presidente, de um poder do clube, que bloqueou as contas do clube em mais de 2,5 milhões de reais. Eu estou trazendo aqui fatos do processo. Eu analisei o processo todo. Quem quiser é só entrar no processo. Eu digo folha por folha. Quem achar lá o termo de adesão pode me dizer e eu venho aqui e gravo um vídeo pedindo desculpas. Eu me enganei, eu li o processo 500 vezes e não prestei atenção no termo de adesão. Mas não está lá. É um absurdo, mais um absurdo, mais um absurdo. Nós sabemos que o senhor Peralta faz parte da Caterva, está lá como presidente do Conselho de Beneméritos, com o apoio da Caterva, é uma pessoa ligada à Caterva, e contou com a complacência do senhor Campelo, que impulsou a Caterva de forma indevida, impulsou a Caterva é uma continuidade do senhor Campelo, e o senhor Campelo não mandou o jurídico do Vasco defender nessa ação
em que falta um documento essencial para essa execução existir, que é o termo de adesão. Meus amigos, é duro, mas eu acho que a torcida do Vasco tem que cobrar essa pouca vergonha e cobrar para saber se existe, se esse dinheiro realmente foi emprestado, cobrar esse termo de adesão e o comprovante de que esse dinheiro foi emprestado ao clube. Porque não tem isso no processo, isso não está lá. O que é inacreditável. Amigos, eu peço desculpa se me exaltei, mas realmente o tema acaba te tirando um pouco do sério. Mas ficam aqui os fatos, eu apresentei os fatos e desejo a todos uma excelente semana e saudações vascaínas.